Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Nós vamos começar na videoaula de hoje mais um assunto de história referente ao capítulo 8. É o último capítulo desse bimestre. É o assunto que começa a falar sobre Guerra Fria. Porque Guerra Fria é um tema bem grande, porque a Guerra Fria durou muitos anos. Então, nós vamos aí finalizar o segundo bimestre e vamos estudar ao longo de todo o terceiro, que ainda está por vir, o assunto de Guerra Fria, porque tem vários outros acontecimentos históricos muito importantes que também estão relacionados com esse tema. Então, nós vamos começar a falar de Guerra Fria. Ele nem trouxe como título Guerra Fria, mas ele trouxe o mundo após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria começa automaticamente em 1945, a partir do momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, alguns livros de história já consideram que a Guerra Fria começou antes, desde 1943, quando ainda estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que durante a Segunda Guerra, Rússia e Estados Unidos lutaram do mesmo lado para derrotar um inimigo maior, que era a Alemanha. Mas eles nunca compactuaram com as mesmas ideologias e eles tinham propostas econômicas bastante diferentes, né? Vocês sabem que a Rússia viveu uma revolução socialista e os Estados Unidos é o grande modelo de economia capitalista do mundo. Então são países inimigos que têm uma postura diferente uma da outra, mas que acabaram lutando do mesmo lado para derrotar a Alemanha nazista. E quando essa guerra termina, né, com os vencedores, inclusive, todas essas diferenças vêm à tona. Como eu já tinha comentado com vocês, alguns historiadores consideram que a Guerra Fria começou antes mesmo da Segunda Guerra acabar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os principais líderes das potências envolvidas costumavam se reunir constantemente para poder discutir em quais estratégias de guerra eles iriam utilizar. Uma dessas conferências, desses encontros desses líderes, foi a Conferência de Teherã, que aconteceu em 1943, onde lá se reuniu o primeiro-ministro Winston Churchill da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt e Stalin, que era o presidente da Rússia socialista. Ali, eles traçavam estratégias de como derrotar Adolf Hitler, presidente da Alemanha. Ao final da reunião, né, eles já haviam ali traçado as grandes estratégias. Stalin teria soltado um comentário direcionado a Roosevelt, dizendo que estamos do mesmo lado, estamos juntos agora, mas isso não quer dizer que eu concorde com a sua postura de governo e sua postura política. Então ali ele já dava sinais claros de que essa amizade jamais aconteceria, que assim que a guerra terminasse, essas diferenças viriam à tona. E foi justamente o que aconteceu. Mas como que a Guerra Fria, na verdade, começou? Você deve se lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada a grande culpada do conflito e também ela teve o seu território dividido em 4 zonas de ocupação. Uma parte ficou para a Rússia, outra para os Estados Unidos, outra para a Inglaterra e outra para a França. E a capital Berlim também foi dividida ao meio, sendo dominada por 2 zonas de influência. A parte de Berlim Oriental ficou sob o poder da Rússia socialista e a parte de Berlim Ocidental ficou sob o poder dos Estados Unidos capitalista. Isso aí, gente, já configura uma Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Por que ela é chamada dessa maneira? Não é guerra de bola de neve, pelo amor de Deus. Guerra Fria foi uma disputa ideológica
entre capitalismo e socialismo, não chegou a ter um combate direto, uma guerra propriamente dita, mas houve constantemente uma ameaça de que essa possível guerra se iniciasse. Então, foi um período aí de muita instabilidade, de muito medo, de muito temor por parte das pessoas, porque uma guerra poderia começar a qualquer momento. Hoje nós estamos aqui falando sobre o assunto, sabemos que a Guerra Fria de fato não aconteceu, foi apenas uma guerra ideológica, mas para quem viveu naquele período foi um momento de muita insegurança, de muita incerteza, porque uma guerra poderia começar a qualquer momento. Então vamos começar. E logo na página de abertura do seu capítulo, nós temos Neil Armstrong em 1969 pisando a Lua. Mas por que essa imagem está relacionada com a Guerra Fria? Durante a Guerra Fria, Rússia, que era o líder do bloco socialista, e Estados Unidos, que era a líder do bloco capitalista, eles tentavam de qualquer maneira dominar o mundo e ter cada vez mais países aliados. E a corrida espacial foi uma característica muito forte da Guerra Fria, porque eles queriam dominar até o espaço. Então foi durante a Guerra Fria que o homem teve suas primeiras experiências relacionadas ao espaço. O primeiro satélite artificial foi mandado para o espaço durante a Guerra Fria. O primeiro ser vivo, que foi a cadela Laika, foi mandada para o espaço durante a Guerra Fria. A primeira vez que o homem pisou na Lua foi durante a Guerra Fria. O primeiro homem a orbitar a Terra também foi durante a Guerra Fria. Então foi um momento de muitas experiências relacionado a esse período, porque as duas potências estavam constantemente numa competitividade, querendo saber quem iria dominar mais e quem ia exercer sua maior influência. Existe muita especulação de que o homem não pisou na Lua. Você procura muita coisa na internet, que a bandeira balançou, tem a sombra, tem isso, tem aquilo, porque na verdade eles realmente duvidavam de que aquilo poderia estar acontecendo, que poderia ser uma jogada dos Estados Unidos para tentar concorrer com a União Soviética. Mas enfim, vamos falar sobre a ida do homem à Lua mais para frente. Nós temos que começar do começo, né? Vamos começar a falar então de como que aconteceu aí o início da Guerra Fria. Vamos para a página 47. Eu queria que você grifasse alguns assuntos comigo. Em 1918, a Grande Guerra terminou, deixando alguns países europeus destruídos e com a economia em crise. Apesar de vencer o conflito, a França e a Inglaterra sofreram enormes prejuízos e viram seu poder econômico, político e militar se enfraquecer. A Segunda Guerra Mundial contribuiu para aprofundar a crise que assolava o continente europeu desde 1918. Estados Unidos e União Soviética, no entanto, emergiram do conflito como as duas potências econômicas e militares do mundo. Atividade você pula, vamos deixar para depois. Vamos lá para a página 48, Guerra Fria. O que se viu nos anos seguintes a 45 foi uma disputa entre Estados Unidos e soviéticos. Ambos queriam garantir influência política e econômica sobre o maior número de países possível. Além de mostrar que seus valores, cultura e sociais eram melhores e superiores, essa disputa nunca se deu de maneira direta, ou seja, eles nunca se enfrentaram em um confronto armado. Por isso que é chamado de Guerra Fria. Apesar de ter várias guerras que aconteceram durante esse período, que são consideradas conflitos direcionados à Guerra Fria, mas a Guerra Fria diretamente não aconteceu. A Guerra Fria vai começar em 45, então, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ela vai terminar em 1991, quando definitivamente a União Soviética decreta falência, ela vai se desmantelar e vai deixar de existir aquelas tantas repúblicas socialistas que eram vinculadas à Rússia, tá? Então, 45, 55, 65, 75, 85, 86, 7, 8, 9, 90, 91. Eu contando o dedo é ótimo, né? 46 anos de Guerra Fria. Por isso que tem tantos acontecimentos para você ver que, de certa forma, mesmo que indiretamente, estão relacionados com esse tema, tá?
Como então essa guerra se desenvolveu? De diversas maneiras. Na verdade, uma delas foi por meio da disputa ideológica. Estados Unidos e União Soviética tinham o objetivo de atrair países para as suas zonas de influência. Para isso, produziam ampla propaganda ideológica, destacando as vantagens de cada sistema econômico e os defeitos do regime oponente. Vamos para a página 49, nós temos alguns exercícios aí, vamos para a parte de baixo. Pois bem, Estados Unidos queria trazer o maior número de países para o seu lado, para que eles aderissem ao capitalismo. A Rússia fazia a mesma coisa. Mas quais estratégias eles usavam além da propaganda para convencer você, enquanto país, a ser capitalista ou socialista? Eles começaram a formar blocos de ajuda econômica, de ajuda militar, para convencer aquele país a se tornar um membro do seu bloco, tá? Então, nós vamos ver aqui agora que os Estados Unidos criou o Plano Marshall e a OTAN. O Plano Marshall era uma ajuda financeira a todos os países membros do bloco capitalista e a OTAN era uma ajuda militar para caso uma guerra se iniciasse, aquele país ia ter todo um aparato militar disponível para ele. E para não ficar atrás, a Rússia também vai adotar de uma mesma estratégia. A Rússia vai criar então o Comecon e o Pacto de Varsóvia, que tinha esse perfil bastante semelhante. A ajuda militar e também uma ajuda financeira aos seus países membros. Isso aí era uma forma que eles tinham de angariar cada vez mais países para o seu lado. Vamos lá no final da página 49. O fornecimento de empréstimos a países com dificuldades econômicas foi outra estratégia para estabelecer a dependência deles com seus credores. Vamos por debaixo de uma vez, que é o mais importante. Para materializar o que ficou conhecido como Doutrina Truman, foi desenvolvido o Plano Marshall, criado pelo secretário George Marshall. Ele consistia no envio de verbas de tecnologia e de mão de obra especializada para apoiar a reconstrução de países destruídos pela guerra. O objetivo de tal esforço era aprofundar as relações entre seus países e o bloco capitalista. Além do auxílio econômico, foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamada de OTAN, uma força militar que era mantida com a finalidade de evitar os avanços do bloco socialista. Então, esses dois blocos que você viu agora nessa página, pode até colocar uma observaçãozinha aí pro lado de fora, do ladinho dos parágrafos. O Plano Marshall e a OTAN foram blocos criados pelos Estados Unidos. Plano Marshall, ajuda financeira para os seus países membros, e OTAN, ajuda de cunho militar para os seus países membros. Vamos agora para a página 50, pula o exercício, vamos lá para baixo para falar sobre o bloco que foi criado pela União Soviética. Em resposta ao Plano Marshall, os soviéticos criaram em 49 o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, o Comecon. Essa aliança econômica visava beneficiar os países do leste europeu, integrantes do bloco socialista, como a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria e Romênia. Os soviéticos também criaram o Pacto de Varsóvia, com os objetivos de expandir o sistema socialista e de defender os integrantes do bloco. Então aí agora nós temos os dois blocos de ajuda mútua que foram criados pelos soviéticos. O Comecon, ajuda financeira, e o Pacto de Varsóvia, ajuda militar. Espero que você tenha entendido aí essa introdução até agora. Nós vamos continuar falando de Guerra Fria nos próximos vídeos, tá? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.